Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do Easy Insights, o podcast da Easy que conecta ideias e pessoas com impacto real. E hoje a gente tem uma pessoa com impacto, né, Gui? Apresenta aí. O nome de peso. Ela tem mais de 25 anos de carreira jurídica dentro do ramo do direito previdenciário. Tem um currículo extenso que eu não sou nem capaz de falar. Eu vou deixar ela se apresentar e falar o que ela tem aí nessa bagagem incrível dela. Estamos aqui com a doutora Maria Regina Uliana. Prazer estar aqui com você. Prazer todo meu, Gu e Natália. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês. É muito importante esse espaço, principalmente para a gente falar do direito previdenciário e da importância que o direito previdenciário tem na vida das pessoas. Mas fala antes logo o seu currículo, que eu sei que é extenso e tem até uma referência aí da OAB Nacional. Não seja tímida, pode falar. Então, meu currículo é extenso, mas é porque a vida também é extensa, né? 25 anos de atuação, a idade avançada, então a gente já fez bastante coisa, né? Eu comecei trabalhando desde sempre com direito previdenciário. Ainda quando eu tinha uns 16 anos, eu fui trabalhar no Sindicato de Trabalhadores Rurais. Caramba. Saí, fui fazer minha faculdade. Quando eu ingressei na carreira, eu já saí da faculdade assessorando a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, no direito previdenciário, trabalhando com rurais, né? Fiquei lá por uns 2 anos aproximadamente e abri meu escritório e fui assessorar vários sindicatos de trabalhadores rurais. Isso a gente está falando de 2000, né? Direito previdenciário ainda era muito incipiente nessa época, né? Mal se falava. Eu costumo brincar que era mato, assim. Eu tinha uma lei 8.213, uma instrução normativa e um decreto. Não existia livros, publicações. Hoje a gente tem uma vasta material de pesquisa, de busca, de jurisprudência e tudo mais. E eu comecei no direito previdenciário. Fui me especializando, as obras foram surgindo, fui aprimorando, né? E com isso veio o convite para participar do IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, né? Em âmbito nacional, um dos institutos mais importantes do país. Eu atuo como na coordenação aqui do Estado do Espírito Santo. Hoje eu estou também na diretoria científica e na diretoria de regime próprio do Instituto. E a gente tem uma atuação muito bacana lá. E, por meio do Instituto, a gente tentou criar aqui no Estado e conseguiu criar a Comissão de Direito Previdenciário. Então, eu estou na Comissão de Direito Previdenciário da OAB desde a sua criação, desde a sua fundação. Na OAB Espírito Santo da OAB mesmo. Espírito Santo, que Legal. é um espaço também muito importante. Atualmente, esse ano a gente também criou, agora que o direito previdenciário tem se expandido, a Comissão de Regime Próprio de Previdência, que eu estou como presidente agora nesse triênio, porque é um nicho dentro do direito previdenciário, mas com muitas particularidades. Então, a gente viu a necessidade da criação de uma comissão específica para esse ramo do direito previdenciário, digamos assim, né, para a gente se aprofundar, estreitar os laços interinstitucionais, debater mais sobre a matéria, né, estudar mais. E também estou na Comissão Especial de Direito Previdenciário do Conselho Federal da OAB. Pouca coisa, A né? nível nacional. coisa. Eu espero chegar lá um dia no âmbito criminal. Vai chegar, com certeza. Referência aí. As coisas vão acontecendo isso. naturalmente, a gente vai se especializando, vai trabalhando, vai se banhando e as coisas vão acontecendo e vão surgindo de uma forma natural E na dá para vida. perceber que com amor à área, né, que você tem no direito previdenciário, esse crescimento fica mais rápido, mais sólido. Eu Parabéns. acho que rápido não é, mas vai sendo sólido. Isso é ótimo. E olha só, você diz que a sua missão é difundir o conhecimento como meio de promover a justiça social. Como que o direito previdenciário pode ser, na prática, uma ferramenta de transformação social? Olha, Natália, eu acho super importante, porque a Previdência Social hoje, ela movimenta bilhões no Brasil. Eu considero que a Previdência Social hoje é o maior instrumento que a gente tem de distribuição de renda no nosso país. Então,
é através dela, é por meio dela que a gente consegue levar dignidade a diversas pessoas e mudando a realidade de famílias e de uma sociedade inteira, porque isso reflete na sociedade. Sem dúvida. Então, por meio da Previdência Social, a gente consegue levar muita dignidade com os benefícios. E a importância e a dimensão que o direito previdenciário vem ganhando hoje é muito importante por isso, para que as pessoas entendam os direitos que ela tem, saibam os direitos que elas têm e possam acessar esses direitos, né? Porque muitas pessoas, às vezes, não acessam os direitos por puro desconhecimento. Com certeza. Agora, essa sua trajetória aí vinculada aos trabalhadores rurais, a direitos do sindicato, essa vivência te ensinou sobre as reais necessidades da população? Como que é isso no direito previdenciário, na Previdência? Olha, a vivência com os trabalhadores rurais é a minha paixão, né? É uma vivência riquíssima, com muitas particularidades e especificamente com o público dos trabalhadores rurais, eu acho que a gente vê a verdadeira transformação que a Previdência Social ela faz numa sociedade. Os trabalhadores rurais, até 1988, eles eram vinculados à assistência social, né? Só em 1988 que eles foram igualados aos urbanos e passaram a ter direitos previdenciários. Nossa. Então, eles têm contribuições que são indiretas. Eles não pagam a previdência diretamente como nós, trabalhadores urbanos. É uma contribuição que vem indireta sobre o valor da comercialização deles e é válida para todo o grupo familiar. Por causa dessa maneira especial e diferenciada que eles têm de fazer essa contribuição, existe um estigma de toda a sociedade de que os trabalhadores rurais, eles não são segurados da Previdência e ainda persiste essa visão de que eles são meros beneficiários da assistência social. Então, muitas vezes os trabalhadores rurais eles vivem num estigma de que para ele obter um benefício da Previdência ele tem que ser pobre, ele tem que ser miserável, ele tem que andar mal vestido, ele não pode ter um carro, ele não pode investir no maquinário, na propriedade dele. Nem ter uma formação, Exatamente, ou ser bonito, nada disso, né? Ainda, as pessoas ainda têm aquele pensamento antigo do Jeca Tatu. Né, Nossa, da época eu ia usar de essa expressão, Mazzaropi. mas eu não sabia se Não, eu deveria. Eles são estigmatizados E pior que eu vejo dessa alguém forma. indicando assim, você vai lá pedir um benefício, vai arrumado, bagunça o cabelo, vai desarrumado. Sim, as mulheres, por exemplo, eu já tive audiência de falar que não ia fazer acordo com o procurador do INSS, às vezes falar que não faria o acordo porque ela estava usando brinco, que isso não era típico de uma trabalhadora rural. Então, Gente, e este benefício, você vê, ele foi introduzido e os trabalhadores rurais foram inseridos na Previdência exatamente para contribuir para uma sociedade mais justa e equilibrada, para trazer desenvolvimento socioeconômico para essa categoria de trabalhadores que é tão importante. Com certeza. Né? Então, é uma via de mão dupla, porque a gente traz a Previdência, leva dignidade a eles, através disso eles melhoram a vida deles. Não é à toa que a gente tem programas para o desenvolvimento socioeconômico dos rurais, como o PRONAF, por exemplo, né, que é um programa de crédito para que eles se desenvolvam. Então, é um contrassenso a gente trazer benefícios previdenciários, trazer acesso a crédito, incentivar e valorizá-los, e, de outro lado, a gente tem um entendimento na parte jurídica do fracasso. A gente tem uma política do progresso, mas ainda está arraigado na nossa cultura esse estigma do fracasso. Então, e quando o trabalhador rural ele se desenvolve, ele progride, ele muda não só a vida dele e da família dele, mas ele muda a vida de toda a sociedade, porque veja bem, hoje a maioria dos municípios que nós temos são essencialmente rurais. E a maioria dos valores que chegam aos municípios, a maior parcela vem de benefícios previdenciários. Entra mais dinheiro, 80% dos municípios do estado do Espírito Santo, em benefícios previdenciários do que de participação no fundo de participação dos municípios, do FPM. Então, esses valores eles são relevantes para que a economia local circule, para que gere renda, não só para os trabalhadores rurais, mas por meio desses benefícios
toda a economia local gira, circula a renda e faz com que todo o município se desenvolva. É um podcast ou uma aula de direito previdenciário? Mas estou aprendendo muito aqui. Porque eu sou a leiga do direito aqui, eu sou jornalista, né? Mas a gente está falando de fatos sociais. De sociedade, né? De sociedade, como isso vai impactar a sociedade, a comunidade. Muito e legal. entender que a Previdência, ela é um pilar para manter a ordem social. Né, ela faz parte do Pacto Social do Brasil. Então, quando a gente fala de previdência, se tem déficit, se não tem, né, os números que tem de déficit são muito contestáveis, mas além de ser uma instituição que tem déficit ou não tem, ela não foi feita para dar lucro. Ela é uma instituição que é para isso, é uma ferramenta para promover igualdade, justiça social, para promover o desenvolvimento de toda a sociedade. Não é só pagar um benefício a um segurado, mas ela promove o desenvolvimento de toda a sociedade. Você falou aqui, quando você expôs o seu magnífico currículo aqui no começo, você falou que hoje você tem uma posição de destaque no IBDP, né, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que tem sido essa experiência na coordenação científica lá no IBDP e quais os debates que você tem conseguido levantar lá. Olha, a atuação do IBDP ela é muito importante, Natália, porque o IBDP é um instituto que ele tem uma natureza científica. Então, é importante falar para vocês assim, o IBDP, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ele congrega profissionais do ramo do direito previdenciário, não só advogados. Então, no IBDP nós temos advogados, juízes, servidores, contadores, procuradores do INSS, assistentes sociais, servidores públicos do judiciário, do próprio INSS. Então, a gente tem uma visão muito diversificada, com vários olhares, com várias perspectivas sobre o direito previdenciário. E isso proporciona que a gente enriqueça muito o nosso debate e o nosso estudo desse ramo do direito. E minha trajetória no IBDP, primeiro eu vou falar para você que assim, a minha vida muda antes e depois do IBDP, porque ele foi uma forma que eu passei a me conectar com outros advogados do ramo do direito previdenciário, outros profissionais desse ramo, e essa troca de ideias, essa troca de experiências, estar em locais que tem outras pessoas que debatam, que fomentem esse estudo mais científico, com dados técnicos, isso enriquece muito a nossa formação profissional, abre o nosso olhar, expande muito a nossa visão e faz com que a gente cresça profissionalmente, né? Como advogado, como profissional, isso se converte muito no nosso conhecimento. No IBDP, a gente tem vários projetos, né? O IBDP hoje ele é dividido, a gente tem atuação científica, que a gente busca promover o debate através de notas técnicas, estudos, livros, publicações de artigos. O IBDP também tem uma área de atuação judicial, que atua como amigo da corte, né, nos tribunais superiores em diversos processos de relevância nacional. Então, assim, estar no IBDP hoje tem sido muito importante. Então, assim, eu sempre falo que tudo na vida é uma via de mão dupla. A gente entrega muita coisa, dá trabalho, a gente se dedica, mas a gente recebe de volta uma carga de conhecimento, de compreensão desse assunto que a gente está lidando, que é muito maior. Bacana. A gente sabe que dentro do âmbito da Previdência tem desinformações, confusões, né? A gente que não entende muito essa parte fica um pouco confuso. Agora, o advogado previdenciarista, ele tem um papel educador também fora do ramo jurídico, educador social? Como que funciona isso? Eu acho que sim, Gui, e eu acho importantíssima essa pergunta, porque eu acho que quem quer advogar no direito previdenciário tem que ter essa sensibilidade e tem que entender qual é o valor e qual é a importância da previdência social e saber que o seu retorno não vai ser só financeiro, mas vai ser um retorno também de transformação social. E é importante que o advogado também ele compreenda essa responsabilidade social, porque quando você lida com o direito social, você tem uma responsabilidade social que vem junto disso, né? E como eu disse, a previdência é um dos pilares, né, da nossa sociedade.
Mas a gente tem um grande problema hoje, que as normas do direito previdenciário, elas são muito complexas. Não deveriam ser, mas elas são muito complexas e elas mudam cotidianamente, sempre. Então, às vezes, até para nós que somos advogados, é difícil acompanhar essa avalanche de mudanças, de alterações e entender complexidades em diversas profissões, em diversos nichos do direito previdenciário. Acaba sendo multidisciplinar. Exatamente. Também. Então, é muito importante também o papel do advogado para levar esse conhecimento para o cidadão, para isso, para que esse cidadão ele tenha conhecimento dos seus direitos e possa acessar os seus benefícios. Porque sem esse papel de educador social que você mencionou, muitas vezes o cidadão, o segurado, ele não sabe por onde começar, ele não sabe como contribuir, ele não sabe como ser segurado da Previdência Social, ele não entende como fazer, ou às vezes ele acha, né, apesar de ser um tributo, apesar da contribuição previdenciária ser obrigatória, muitas vezes ele não faz essa contribuição porque ele acha que não tem que fazer, ou que não precisa, ou que isso vai ser desnecessário. Ou que vai só estar perdendo dinheiro. Exatamente, né? Mas a gente vê muita gente entrando no escritório que no final está lá, louco pelo seu benefício ou querendo uma revisão para melhorar o valor do seu benefício e sempre pensando como ele deveria ter feito diferente. Então, eu acho que é importante que o advogado faça isso, até para que o cidadão planeje o seu futuro previdenciário, que é onde ele mais vai precisar do dinheiro, mais vai precisar dessa ajuda financeira. Já deve ter visto muitos arrependimentos ali. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz desse jeito? Muitos. Por isso que a gente sempre fala que é importante a gente fazer, sempre que possível, o planejamento previdenciário. Que você pode também planejar, em determinados casos, qual vai ser o seu melhor benefício, né? Se você pode contribuir para ter uma previdência melhor, o que vai valer a pena no seu caso. Hoje a gente tem diversas regras de transição. Então, às vezes, a regra de transição que você completou, os requisitos, não é a mais vantajosa. Às vezes, se você trabalhar um pouquinho mais, você vai dobrar o valor do seu benefício. Então, você tem que analisar os diversos cenários para você fazer a opção correta para você. E o melhor benefício nem sempre é o maior benefício, é aquele que vai atender a necessidade de cada pessoa. Que é muito particular. Às vezes a pessoa tem outros planos para a vida, ela realmente quer se aposentar porque ela quer fazer outras coisas e ela quer se desvincular de um emprego rápido, né? Mas a gente tem que avaliar todos os cenários possíveis para que o segurado ele faça a melhor escolha. Legal. E como você disse que é um dos pilares, né, do nosso país, como que você vê a Previdência aqui no Brasil para o futuro? Dentro de reforma, dentro de avanços, a questão política, tá tudo muito turbulento, né? Tá. Eu acho que, primeiro, né, a Previdência Social do RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, que é essa que todos nós conhecemos, que pega todos os trabalhadores da iniciativa privada, né, que é o famoso INSS. Ele está muito precarizado. Né? Hoje a gente tem um déficit de servidores gigantescos, mais de 28 mil servidores se aposentaram, o governo federal não fez concurso público ainda para prover esse número, fez, mas não foi suficiente. Né? A gente tem déficit de peritos na Previdência Social. Então, a gente às vezes vai pedir um benefício por incapacidade para um trabalhador que não pode mais trabalhar e a gente demora para marcar essa perícia. Então, assim, a gente precisa estruturar o INSS, é a primeira coisa. E eu acho que essa estrutura passa por contratar pessoas. Porque por mais que a gente automatize, você está falando de futuro, a gente tem várias ferramentas digitais hoje que facilitam o acesso. A gente tem o aplicativo do Meu INSS, a gente pode fazer tudo pelo aplicativo, mas como eu disse, as regras são muito complexas e as pessoas às vezes não sabem lidar com o aplicativo, às vezes deixa de marcar um xizinho ali que vai fazer toda a diferença. Muitos benefícios ainda são analisados apenas por robôs, né, pela inteligência artificial, e existem dados, existem situações que precisam ser analisadas por um servidor, como no caso dos trabalhadores rurais, que eles comprovam a atividade através de documentos,
né? Eles não têm aquela contribuição automatizada no sistema, né? Então precisa de um olhar sensível do servidor para aqueles casos específicos. Então a gente precisa primeiro estruturar a previdência, o INSS, com os servidores, estruturar os equipamentos deles também, que também estão muito precarizados, para a gente ter um atendimento digno para o cidadão e para o segurado. Mas para o futuro, o que eu vejo é que o mercado de trabalho impacta diretamente a nossa vida previdenciária, né? A nossa vida previdenciária, a nossa aposentadoria vai depender da nossa vida laborativa. Então, eu falo que a nossa vida previdenciária é um reflexo da nossa vida laborativa. E hoje a gente está vendo que as relações de trabalho têm se alterado muito, né? Muito. A gente tem trabalho remoto, está aumentando o número de pessoas que querem empreender, querem trabalhar, né, de forma autônoma. Então eles também têm que pensar nos seus benefícios previdenciários, tem que se organizar também nesse sentido. A gente tem hoje os migrantes digitais, são muitas pessoas que às vezes trabalham fora do país ou trabalham aqui, mas recebem de empresas no exterior. Então, a gente tem que pensar muito nessas pessoas. Como que a gente vai custear a previdência? A gente tem que pensar em novas formas de custeio, porque senão realmente vem aí um rombo gigante, porque o mercado de trabalho está mudando. Então, a gente tem que pensar também em novas formas de custeio. A gente falou de rural, a gente também hoje tem um movimento interessante que a gente chama dos neo-rurais, que são pessoas que estão deixando a cidade para voltar para o campo e ter uma vida rural. Então, a gente também tem que pensar, em todos esses cenários que a nossa sociedade vive e como as pessoas estão pensando, né, nas suas formas de vida e de trabalho hoje em dia, para pensar a previdência do futuro. Então, inequivocamente, eu acho que a gente vai sempre passar por reformas, né? O direito é dinâmico e ele tem que acompanhar a sociedade, senão ele vira peça de museu, e ele não pode ser peça de museu, ele tem que ser bússola. Então, a gente, para ser essa bússola, para a gente dar esse direcionamento, a gente tem que começar a partir de agora, estudar esses novos cenários do mercado de trabalho e da nossa sociedade, para a gente pensar numa previdência que continue sendo sustentável no futuro. E lembrando aqui para vocês uma coisa que pouca gente sabe. A gente fala de déficit da Previdência, Gui, que você falou do rombo, e a gente não tem esse rombo tão grande assim da Previdência. Na verdade, a gente começou a ter um déficit somente a partir de 2018, porque a gente tem uma base muito diversificada de financiamento da Previdência Social. A Previdência Social, às vezes, na nossa cabeça, a gente acha que ela é financiada só pela contribuição dos contribuintes, dos segurados e das empresas, quando paga ali a contribuição previdenciária patronal. Mas a Previdência também tem outras fontes de financiamento, como pagamento de PIS, de COFINS, de concurso de receita de prognósticos, que é loterias. Então, 17% do que se arrecada com loterias vai para o financiamento da Previdência Social. Não sabia. Contribuição social sobre o lucro líquido que as empresas pagam também é para financiar a Previdência Social. Então, a gente tem uma base de financiamento muito diversificada e o governo também pode criar outras bases, né, de financiamento que não sejam só da contribuição dos segurados e das empresas na cota patronal. Então, isso é uma visão deturpada que a gente tem da base de financiamento, que faz a gente pensar que o rombo da Previdência é gigante e muita gente fala, eu não vou pagar porque a pirâmide está invertida, então hoje está tendo mais gente velha do que gente jovem contribuindo, então não vale a pena, quando eu chegar lá na minha idade eu não vou me aposentar. Vai. A Previdência ela é muito importante. Eu não conheço nenhum país que não tenha um sistema de previdência social, e aonde esse sistema ele é sólido, o país é mais justo e se desenvolve mais. Legal. Aulas. Né? Anotado aqui. Agora, você falou sobre estrutura, mas vamos falar sobre a estrutura do seu escritório. Eu vejo que é um escritório bastante estruturado no ramo de direito previdenciário, com uma equipe muito forte, né? Até parabéns por estar usando também. Vi que vocês evoluíram o sistema de vocês, estão com Legal One. A gente está para chiquérrimo gestão agora. de escritório, com vários usuários. E como fica a questão de marketing? Qual a importância do marketing aí na advocacia previdenciária? Marketing jurídico, marketing digital? Olha, eu acho super importante. A gente tem que estudar
né? Para mim, que já sou 50 a mais, isso é muito difícil, tá? Fazer esse marketing, para mim, é um exercício diário, mas a gente tem que estar sempre acompanhando os novos tempos, né? É importante, porque senão você agrega conhecimento, experiências, vivências, habilidades, mas o cliente, o segurado, ele não sabe, né, que você existe. Ao mesmo tempo, você sabe que você também é advogada, a gente que é advogado também tem que tomar muito cuidado com o marketing, Sim. porque a gente tem um Sim, provimento aí do Conselho Federal da OAB que limita, então a gente tem que fazer posts informativos, e isso é legal, porque isso mostra o seu conhecimento naquela área, ao mesmo tempo que a gente faz esse papel que a gente falou antes, de educador, de exatamente. levar conhecimento para toda a sociedade sobre o direito previdenciário. Sim. Então, é uma forma muito bacana de fazer publicidade para o advogado. É mostrar suas experiências, o seu conhecimento, levar conhecimento para a sociedade. Mas eu acho super importante e confesso que eu preciso melhorar. Vamos melhorando isso, aí daqui para isso também, né? Nunca é tarde pra Mas a gente está nada. sempre em evolução, a gente Isso. tá sempre agregando novas habilidades na nossa vida, né? Isso mesmo. E só pra gente fechar aqui, porque senão a gente ficaria aqui até amanhã, né? Porque você fala super bem, é muito agradável obrigada. te ouvir. É docente, palestrante? Até porque eu docente? não... Sim. Não falou isso no currículo, falou que era docente. Não, eu sou professora, palestrante. Só podia ser. Então tá certo. Você é uma referência para várias advogadas que querem se posicionar com propósito. O que nunca pode faltar na atuação de quem quer fazer a diferença nessa área? Natália, obrigada pelo elogio. Eu me sinto lisonjeada, mas eu acho que assim, o que não pode faltar é muito estudo, muita dedicação, um olhar muito sensível para os trabalhadores, porque cada segurado, cada cliente que chega para você que é do direito previdenciário, ele tem particularidades, ele tem uma vida muito diferenciada. A gente não consegue pensar numa advocacia de massa com qualidade e com respeito ao segurado, porque cada caso é muito individualizado. Então, assim, a gente tem que olhar tudo com muito cuidado, com muita estratégia, estar sempre alinhado com o seu cliente, né? Como eu falei antes, planejando, orientando ele nas melhores escolhas. Eu acho que a pessoa tem que estudar muito e sempre, o estudo é contínuo, é para toda a vida. Eu acho que participar, para mim, foi uma grande mudança, foi um divisor de águas. Participar de instituições como a OAB, como o IBDP, outros institutos, né? Estar conectado com outros advogados que trabalham na mesma área que você para essa troca de ideias, essa troca de experiências. Muitas vezes as pessoas vão, eu vou para fazer network. Não é networking no sentido literal que aquilo vai trazer clientes para você, mas vai trazer trocas e experiências que vão enriquecer a sua vida profissional de uma maneira muito marcante. E eu acho que você fica na vanguarda dessas discussões e aí você está sempre ali a mais atualizada possível para você poder passar e orientar melhor o seu cliente, né? Sim, e às vezes nessa troca, no mero bate-papo, às vezes do cafezinho, surgem ideias, surgem insights, né? Surgem parcerias, surgem oportunidades também de networking, né? Sim, mas claro. Isso é uma decorrência, não é o grande propósito, né? Então eu acho que isso, tá conectado também com o público que você atende e ter um olhar sensível, porque eu acho que o advogado previdenciarista, ele tem que ser essa ponte, né? A gente tem que atuar entre pontes do segurado para que ele tenha acesso ao seu benefício e que a gente de verdade consiga ter uma mudança real na vida dele, né? Para ter uma mudança na sua vida de verdade, ter uma mudança prática, né? De sair da teoria para a prática. Então, eu acho que é isso, é um estudo contínuo, é troca, é interação, é um olhar muito atento para o segurado, é ter escuta ativa, muita leitura de tudo, não só de direito. E o network, eu estou precisando E o networking, fazer um bom marketing jurídico. Meus clientes, que eu sou da área criminal, doutor, faz auxílio reclusão, que é do direito previdenciário. Eu falei, meu Deus, não sei. Maria Regina, agora é doutora Maria Regina, ó. Pois já podemos fazer parceria. Agora, pegando o gancho da Nath, que ela te colocou como uma mulher advogada empoderada, referência, por falar em mulher, como que
estão as questões dessa mulher do trabalho rural? Olha, a questão das mulheres, em geral, né? Geral. As mulheres, em geral, elas sofrem muito preconceito, né? Ainda. E isso não é diferente na área previdenciária. Então, assim, mas para as mulheres trabalhadoras rurais, isso é muito acentuado, porque os trabalhadores rurais, eles não comprovam o vínculo com a Previdência através da contribuição, porque eles não fazem a contribuição direta, é indireta. Então, é através da prova do exercício das atividades. Então, para que as mulheres trabalhadoras rurais tenham esse reconhecimento das atividades rurais dela perante a Previdência Social, é muito difícil porque a gente ainda tem esse olhar enviesado de que a mulher não trabalha, ou de que ela só faz o serviço de casa, e como se isso não fosse trabalho. Exatamente. A minha mãe costumava dizer que é o serviço por mais tempo e sem remuneração, porque ele não acaba nunca. E você não recebe. É a economia do cuidado, né? E a gente tem dados estatísticos de que essa economia do cuidado aí, ela gera milhões aí. Então, essas mulheres, muitas vezes, elas ficam na sombra dos maridos, dos pais, dos irmãos, elas dependem de documentos deles. Quando elas são solteiras, ou vão morar sozinhas, solteiras, muitas vezes elas não têm documentos, elas também não formalizam as relações, porque elas não foram educadas para isso, porque a gente tem toda uma estrutura da nossa sociedade que foi forjada dessa forma, né? Uma estrutura patriarcal, onde as mulheres ficam muito, né, na sombra dos homens e eles tomam a frente. Elas acordam às 4 da manhã, preparam a comida, cuidam da casa, cuidam dos filhos, vão cuidar da horta em volta da casa, vão cuidar das criações e ainda vão para a roça efetivamente trabalhar no campo e tem o seu trabalho ainda invisibilizado. É tão importante isso, Gui, que uma vez eu fui fazer um processo para reconhecimento de atividade de uma trabalhadora de auxílio-doença. E antes da audiência, ela me falou o que o juiz ia perguntar, e a gente falando, explicando para ela como seria. Ela, mas eu não sou trabalhadora rural, então. Eu falei, claro que é. Sabe? Porque assim, ela levantava, ela trabalhava em casa, ela levava comida para o marido dela na roça, ela cuidava da horta, ela cuidava da criação e eventualmente ela trabalhava no campo, ela cuidava dos filhos. E esse trabalho doméstico, esse trabalho em volta da casa e essa contribuição da mulher, ela também é essencial para o grupo familiar. Né? E o que é o segurado especial, que é o trabalhador rural, né? Que trabalha em regime de economia familiar? É aquele em que todo o trabalho do grupo familiar é indispensável à subsistência de todos. Então, o trabalho dessa mulher, ele é muito importante para a subsistência de todo mundo, porque alguém tem que fazer esse trabalho, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente vem conseguindo mudar esses entendimentos, essas percepções. A gente tem a resolução número 492 do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que trouxe o protocolo de julgamento sob a perspectiva de gênero. Então, ele é uma ferramenta importante para que se reconheça o trabalho das mulheres, e especificamente das mulheres trabalhadoras rurais. A gente né? não vive Por exemplo, sem mulher. Eu não vivo sem minha mãe. Não seria ninguém sem minha mãe. Para os juízes não fazerem mais pergunta, mas como que você carrega um saco de café? Mas a senhora vai na roça todos os dias, né? Invalidando todo o trabalho que ela tem no âmbito doméstico, né? Que também é para o desenvolvimento daquele núcleo familiar. Então, a gente tem que fazer uso dessas novas ferramentas e mostrar que o juiz, que o advogado é o primeiro juiz do processo. Que isso, né? Isso que você está falando é um machismo estrutural que existe. Sim, que a gente tem que quebrar cada vez então, mais. é papel do advogado também ser agente de transformação social, né? Então, muitos juízes ainda têm esse olhar enviesado, ou muitos servidores do INSS, e aí é papel do advogado ser a voz do cliente para ser esse agente de transformação social e trazer esse novo olhar, né, para que a vida dessas mulheres sejam de fato transformadas. Muito legal. Nossa, a gente não poderia encerrar de forma melhor. Eu, como mulher, ouvi praticamente uma palestra, assim, é muito maravilhoso, é empoderador. Eu acho que nunca é demais falar sobre o papel da mulher em qualquer circunstância. Sim. Então, a gente queria te agradecer imensamente por você ter disponibilizado o seu tempo e principalmente o seu vasto conhecimento na área previdenciária para a gente ter mais esclarecimento e ficar mais bem informado, né? Afinal, a informação nunca é demais. Obrigado mais uma vez para você que acompanhou a gente até aqui e compartilhe esse episódio, porque
todo mundo precisa de entender sobre previdência melhor, Sim. inclusive com vasto conhecimento, igual a Nath falou aqui com a doutora Maria Regina. Obrigado, até o próximo episódio. Tchau, tchau, Obrigada, pessoal. e eu que agradeço o convite.